Inclina nessa noite os teus ouvidos a esta casa, que eu sei que o Senhor já tem passado por aqui. Santifica o ouvido daqueles que nessa noite vão ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nesse momento eu coloco o teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor nessa noite venha usar nessa casa da maneira mais linda. Fala conosco da tua maneira, Senhor, como o Senhor quiser falar, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, no nome maravilhoso e santo de Jesus Cristo. E todos digam graças a Deus. Servos
incansavelmente para o dia de hoje, meditado no conhecimento e na graça, nos conhecimentos profundos do Espírito, escapado das artimanhas de Satanás, dos laços e das armadilhas, desviado. Ele só quer destruir, roubar, matar. Ele não quer ver a sua alegria. Tem uma notícia para você, irmão. Deus, ele fez o inferno, mas não foi para você morar nele. O inferno não foi feito para você. Eu declaro, com toda a escritura que está escrita aqui desde Gênesis e Apocalipse, glorificado é seu nome, Deus. muitas pessoas creem que Deus é aquele homem que passa a espada, corta o laço. Sim, é este Deus. Mas antes de tudo, a primeira definição que nós temos de Deus é que Deus é amor. Quer conhecer Deus? Ame. Quer conhecer Jesus? Ame mais. Aprofunde-se no amor. A pergunta está lançada: você tem coragem de mergulhar no oceano do Espírito? Você tem coragem de mergulhar nos braços do Senhor Jesus Cristo? Engraçado que em todo o Evangelho, rápido, irmão, antes de eu entrar na mensagem, todas as pessoas que encontraram com Jesus Cristo, a sua vida foi mudada para sempre. Não foi só até hoje. Eu glorifico a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é, meu pastor? Não é, meu irmão? Não é, meus irmãos? Até aqui, até neste momento, o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é amor. Acima de todas as coisas, Deus é amor. Como definimos e descobrimos que Deus é amor? Está escrito na Santa Palavra de Deus que as misericórdias de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Também está escrito que todo dia que você abre o seu olhinho, se levantou, acordou da sua caminha, abriu os seus olhinhos, já é um momento de dar um grande glória, aleluia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, na minha vida. Aleluia. Muitas pessoas às vezes, puxa, vou lá enfrentar meu patrão, meu encarregado, mas abrir o olho já é um motivo de estar feliz, muito feliz, porque Deus é amor. E numa definição tão plena e convicta e completa de que Deus é amor, que Ele envia a sua palavra na terra. Os anjos primeiro pedem: não, nós queremos usar essa espada, porque se o homem não obedecer, nós já sabemos como tratar o homem. Mas Deus não, vou deixar a minha palavra com eles e ensinarei a todos a manejá-la, a usá-la com sabedoria e com amor e com graça e com o Espírito Santo. E aí Deus, por mais uma vez, Ele olha no seu reino maravilhoso celestial, a cidade de ouro, de jaspe e cristal, e viu o filho dele lá sentado. A minha palavra é tudo que eu tenho. A minha palavra eu velo por ela. Não vai passar um tio, uma vírgula. Ela vai se cumprir na terra. Mas aí ele viu o filho dele lá. Eu dei a minha palavra e o povo ainda está tendo dificuldade. Eu sei que eu tenho querubins, arcanjos, serafins e anjos. São muito importantes no meu reino. E ele ainda vê o filho dele lá. Fala: mas eu ainda tenho o melhor depois da minha palavra, que é o meu filho Jesus.
sentimento de amor tão grande, de compaixão e misericórdia tão grande. Ele: filho, você vai lá? O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não vai falhar. Glória a Deus. Meu Deus, tem uma coisa muito forte aqui nesse lugar. Eu não posso explicar com palavras, mas o Espírito Santo que está ministrando em cada coração aqui, ele já está falando. Irmãos, eu sou tão servo de Deus. Glória a Deus. Eu amo tanto Jesus. Glorioso e engrandecido seu nome. Eu tenho a única frase que é minha. Sou um diácono, até comentei com o irmão Bruno. Falei: nossa, irmão Bruno, você parece eu na minha igreja. O pastor também, para voltar a palavra para cá, puxa a tomada, liga a tomada. Os irmãos aqui, que na minha igreja também eu sou sonoplasta. Eu cuido do som das crianças, a comida, jogo água, estou passando o rodo, vou lá na porta, recepciono o irmão, abraço o irmão aqui, vou lá, trago água no altar, volto água no altar, dou um abraço na mocidade, a irmã lá pede água, joga, me pede água, e eu estou para lá, estou para cá, e eu falo assim: irmãos, eu não vou para a igreja para adorar o Senhor, eu vou para a igreja para trabalhar. Especificamente eu. E aí me veio uma pergunta tão grande, que existem alguns irmãos que não conseguem identificar isso. Fala: puxa, o pastor também não para, os irmãos não param, como que eu vou, né? Eu precisava falar com o pastor. Mas você tem um culto íntimo em particular dentro de você. Eu trabalho de motoboy em São Paulo, meus irmãos. Quem anda de carro ou de moto sabe como é que o trânsito é caótico em São Paulo. E é engraçado, e a coisa mais linda que o Espírito Santo ele faz para mim, que sou motoboy, é caminhão, é táxi, é veículo escolar, é motoboy também, é pedestre, é todo mundo. O Espírito Santo fica desenhando no céu para mim. Glória a Deus. Ele fica desenhando, fazendo desenhos, mostrando a glória dele no céu assim. E eu fico às vezes andando de moto, olhando para o céu, os irmãos falam: que perigo. Mas é engraçado, meus irmãos, que não acontece nada comigo, porque senão ele não desenharia no céu para mim ficar olhando para o céu. E aí eu tenho um culto tão particular com Cristo, que eu fico chorando no farol, os motoqueiros param do meu lado, os taxistas, todo mundo veio chorando. E aí estou lá com Cristo, de repente o telefone liga um irmão numa prova tremenda. E aí tudo aquilo que Deus me passa o dia inteiro mostrando, manda falar com o meu irmão. Glória a Deus. O Diego e o Bruno vê toda vez que eu paro lá no posto, o telefone está na orelha. Pessoas com o casamento destruído, jovens sendo perseguidos pelos pais, pais tendo problemas com os filhos. E a palavra diz que o diabo ele tem que trabalhar nele. Tem que ir avante, sem olhar para trás. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que eu veja pessoas caindo à minha direita e à minha esquerda, o meu foco é Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que a maior vontade dele era estar com Cristo. Mas vocês precisavam ouvir o que Cristo falava para ele. A maior vontade dele era estar com Cristo. Mas, conforme Cristo falava com ele, ele precisava falar com vocês. Oh Deus, aleluia, Pai. E hoje estou eu aqui, irmãos, no mesmo cumprimento, na mesma fé, na mesma força. E eu creio que você também está nesta mesma força, nesta mesma fé. Irmãos, diga comigo: Jesus, eu te amo. Possa doer muito, Senhor, mas eu te amo. E o nosso irmão Pedro disse que sofrer por Cristo é agradável a Deus.
Você que está sofrendo aí, meu irmão, Deus se agrada, não do seu sofrimento, mas é porque Ele te dá ânimo, te dá força. Ele está contigo todo momento. Ele que te protege, Ele que te dá a armadura, Ele que te cobre, Ele que vela o teu sono. Ele é pleno, completo. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de dividir esse sentimento de Cristo e eu, a intimidade, o companheirismo, o auxílio que Ele é comigo. Eu sei, jovem, que muitas das vezes vocês têm trabalhado muito para Cristo aí. Eu aceitei Jesus no mesmo ministério e estou lá até hoje. Mês passado nós fizemos o 8º congresso, meus jovens. Vocês estão no 4º. É difícil, mas quando se completa, irmão, é uma alegria tremenda. Muitos de vocês tiveram vontade nem de vir hoje, ou nem de começar esse projeto, mas Deus estava lá, ó, não, vamos. Eu estou na esquerda, na direita, à frente, atrás, em cima e embaixo, vamos que eu sou com vocês, irmão. A minha primeira namorada na igreja e a minha primeira esposa. Não terei outra esposa. Glorifico a Deus por eu hoje poder dar um testemunho desta maneira, porque hoje eu vejo jovens que têm 3, 4, 5 relacionamentos. O namoro na igreja tem que ser sério. Casamento, mais ainda. Deus me deu uma pessoa que gosta de ajudar muito a obra do Senhor. Veio um profeta do Rio de Janeiro, eu vou dar esse testemunho quase da minha vida, irmão. Mas eu quero dividir com vocês. O profeta veio do Rio de Janeiro, não tinha nada dentro de casa. Foi lá em casa, tomou um café abençoado com nós. Ela já foi, trouxe uma bandeja de galé que ganhou no casamento. Depois uns copos também, tudo na caixinha. Eu já fiz uma tapoezona para ele, foi pão, foi manteiga, foi tudo. Passou-se o tempo, eu fui lá, né, bati na porta do profeta, falei, ei, meu irmão, ele estava enroladinho no canto, dormindo no cantinho lá, e o colchão dessa figura, irmão, o lençol dele era mais grosso que o colchão dele, só para você ter noção. Eu falei, não. Aí ele saiu, tomou banho, eu falei, hoje você não dorme numa cama, ou no chão mais, você vai dormir numa cama. E aí fui atrás de uma cama, eu tinha ligado, estava tudo certinho, não conseguia a cama. Aí eu fui na tia dela que tinha uma cama que já estava vendida. Eu dei o dinheiro, dei os juros para ela dar para o homem lá que eu precisava da cama para agora. Paguei a mais para trazer a cama. Cheguei a cama toda molhada nas madeiras de 3, 4 chuvas da semeia, aquela madeirinha do estado. Coloquei no braço dela assim. Ela só carregou uma ribanceira tremenda, irmão. Com as madeiras no braço, eu fui com as peças de ferro. O tio dela com emoção de ferro assim, levou a cama para o profeta lá. O profeta nem palavras tinha, ficou lá olhando, e aí o tio dela montou a cama rapidinho. O profeta orou por nós, agradeceu, e a atitude que ela teve, ele nem pensou duas vezes, catou as madeiras, eu só ajeitei para não cair na ribanceira, ela e as madeiras, senão também, né, irmão, cheguei em casa. Deus te abençoe, meu esposo. Embora eu às vezes te entenda um pouco com o meu entendimento, né, que às vezes não é o que você precisa, mas que Deus te abençoe muito e que Deus continue realizando todos os seus sonhos. E eu clamo a Deus para que isso possa acontecer na sua vida, porque você é serva de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu só sei dizer para vocês que foi louvado aqui que eu não tenho asa, né? Eu acho que Deus não deu asa para um homem por um motivo. Porque quando você sentir a presença do Espírito Santo tão grande na sua vida, você dobrar o seu joelho. Porque se você voar, qual vento você poderia ser empurrado? Dobrando o seu joelhinho, onde você cair, você fica. E o Espírito Santo fala com você de uma maneira tremenda.
Irmãos, eu estou muito feliz. Estou cheio da presença de Deus aqui. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, nos acompanhe hoje na mensagem de Deus. A minha mensagem é a versão internacional, minha Bíblia. Está na ordem cronológica, mas é a mesma intenção. Amém? Glória a Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Engraçado, fiéis e verdadeiras e dignas de confiança. São a mesma coisa, mas parece que uma deixa a outra mais bonita, né? Fiel, ele é fiel, e digno de confiança, ele é fiel também. Eu quero, antes de mais nada, pedir a sua atenção, a sua toda atenção, o seu esforço para ouvir essa palavra, porque nós sabemos que se você não der crédito para essa palavra, o ladrão ele vem e leva a palavra do seu coração. Você chega em casa, o que foi pregado lá? O que o irmão disse? Ele falou um negócio meio mais ou menos assim. E não é o mais ou menos assim que Deus vai operar. Ele vai operar na palavra dele. Ele vai operar de uma forma ao qual ele sabe fazer perfeitamente. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quando eu estou com Cristo, o relógio voa, Jesus. Segura esse relógio aí, ó. Irmãos, o livro de Apocalipse, em outras traduções, significa o livro das revelações. Um livro ao qual foi escrito no século I, no ano de 68 para 69. Alguns historiadores da Bíblia dizem que foi escrito de 68 para 70, e outros ainda dizem que foi no ano de 95. O mais forte deste livro, meus irmãos amados, é porque na época que ele foi escrito, que ele foi revelado para o nosso amado irmão João, havia uma sede muito grande da ressurreição de Cristo. Muitas pessoas, muitos judeus praticamente já estavam esperando esse grande acontecimento para dominar todas as nações, porque o Messias ele vem para pôr embaixo dos seus pés todos os inimigos. O Messias vem para governar, dominar de uma vez, tirar um povo sofrido, um povo ao qual Deus escolheu da escravidão, da tirania, da pobreza. E Deus é amor. E a mensagem é tão forte neste livro que o primeiro foco de Deus é a igreja. Primeiro ele fala, é dito no livro de Êxodos: eu sou, vai com vocês. Diga que o eu sou está aqui. O eu sou é quem vai vos guiar. E olha, irmão, como é forte a ligação no começo desse livro, que Jesus ele já começa dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega. É forte demais, isso é a certeza de que ele é filho do homem, né? Eu sou o Alfa e o Ômega.
E o primeiro foco do nosso Senhor é a igreja. Ele vem tratar com as igrejas. Primeiramente, irmãos, existe uma hierarquia dentro do nosso ministério. Existem os cooperadores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, missionários, pastores. Nem todo mundo nasceu para ser diácono, porque ele não tem a paciência de servir. Ele não tem a paciência de cuidar, de ter mais atenção. É usado em outra obra. Aí vem o presbítero, que é aquele homem que tem que levar a sua vida no joelho, intercedendo pela igreja por todas as pessoas da terra e orando para que haja paz em Israel. Força, presbítero. E vem o evangelista e o missionário. Algumas pessoas são muito conservadoras e outras pessoas não são. O evangelista e o missionário têm um papel de levar a palavra de Deus, ao qual o apóstolo Paulo disse: não prive ninguém da graça do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente ensine as pessoas. E aí Jesus Cristo, ele vem tratando com a igreja. Ele elogia a igreja e ele aponta a falha da igreja. Depois de apontar a falha da igreja, ele promete uma grande bênção. A igreja, a noiva do Senhor, é a qual o Senhor tem mais zelo e mais preocupação. Porque primeiramente ele exorta, depois consola e depois edifica. Você é a igreja do Senhor. Você tem uma oportunidade maravilhosa, porque Jesus diz nesse livro: felizes são que têm os seus nomes escritos no livro da vida, e eles não caminharão para a segunda morte, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Jesus, ele tem uma preocupação e um zelo tão grande que no livro de Mateus, no capítulo 28, ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai. Uma palavra dessa com uma base tão tremenda de que ele estará com vocês até o fim dos tempos, onde entra o livro de Apocalipse. Em algumas igrejas ele diz: eu estarei tirando de vocês um pouco da luta, para que você tenha um pouquinho mais de paz. Em outras, ele indica que você compre colírio santo, que você compre vestes altas. Em outras ele indica: guarda o que tens, tome cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, Deus. E ele vem tratando com a igreja de uma forma tão zelosa. Você não vê o Senhor Jesus Cristo machucando e nem dirigindo palavras pesadas para a igreja, e sim ensinando o que você deve fazer para você chegar até o fim. E segundo Deus, ele trata com o homem, com povos, com nações e com a terra. Haverá muita dor na terra. Haverá um terço dos homens destruído, um terço do mar, um terço do sol, um terço da terra. Haverá um dia ao qual vocês vão estar nas bordas do poder, que eu creio. A terra vai estar passando por um momento muito difícil, porque passa-se os 6 selos, os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 castiçais. E aquele que não teve
de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que se preocupou mais com as coisas materiais do que aquele que se preocupou com a palavra de Deus. Igual Jesus fala de Marta e Maria. Maria sentou para ouvir o que era melhor e Marta não parava com os seus afazeres. Porque você não para um minutinho para ouvir o Senhor falar com você? Porque você não faz silêncio para Deus falar com você? Porque é um corre-corre tão grande na vida do ser humano que ele não para um minutinho para ouvir o Espírito Santo falar com ele. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro. E aquele seu minutinho de silêncio, ao qual antes de dormir você deita no seu travesseiro e você fica: Senhor, fala comigo. Algumas pessoas já chegam em suas camas e já apagam mesmo, desmoronam, por ter um dia pesado de trabalho, um dia escasso de paz, um dia onde ninguém ama ninguém, as pessoas estão lá pelos seus dinheiros e pelos seus objetivos, usando todo mundo como escravo. Mas você, cristão, tem galardão para quem é humilhado, tem galardão para quem sofre, tem galardão para quem tem paciência, tem galardão para quem espera. Deus, ele trata com a igreja de uma maneira tremenda, mas aqueles que não têm a oportunidade de estar aqui, ó, que nem você está sentado, dias terríveis virão sobre a terra. A vida do Senhor não vai ser fácil para aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Primeira coisa que você deve se preocupar é se o seu nome está escrito no livro da vida. É a primeira coisa que você deve se preocupar. O escritor na Bíblia diz: não extingue o Espírito. Ele é muito sensível. Ele está aqui, ó, só ouvindo o seu coração, ouvindo o que o seu coração diz, o que você precisa. Ele sabe a necessidade e o momento certo de agir. Em terceiro, meus irmãos, Jesus trata com os falsos profetas, com o anticristo, a morte, os anjos caídos e Satanás, ao qual rejeitaram a glória de Deus, andaram com o Senhor, viveram com o Senhor e abandonaram tudo isso por vingança, por ódio, por egoísmo, por inveja, que por riqueza não foi. Nós sabemos que a morada de Deus tem mais riquezas do que o homem mais rico na terra. E essas pessoas que fazem essas coisas por objetivo torpe, tentando destruir aqueles que são doces, aqueles que gostam de fazer coisas boas, será duro o castigo deles. A justiça que vai cair sobre eles será dura, severa. A Bíblia diz que existe um lago de fogo ao qual o fogo nunca se apaga, e esse fogo está guardado para o falso profeta, a besta e Satanás, o nosso adversário. Este livro, meus irmãos amados, é um tema muito forte, ao qual foi escolhido para vocês. Meu Deus, o Senhor tem para você, meu irmão amado,
conquistou por você, conquistou por você, conquistou por vocês e conquistou por mim. Muitas das vezes eu tento identificar o nível espiritual da igreja, porque se eu falo que Deus, Ele era uma coluna de fogo e uma nuvem, e o maná que descia dos céus, os irmãos pulam, os irmãos voam no Espírito Santo, mas quando eu falo de uma cidade celestial, de uma cidade de ouro, de pedras preciosas, de onde o sol não nos queimará mais, porque a luz de Deus será a nossa luz, e o Senhor nosso Deus estará conosco para sempre, as pessoas ficam confusas. Irmãos, quando eu ouço isso, uma pessoa que nem eu, que nunca tive nada, uma pessoa que eu sofri muito na minha vida, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, por ser branco, a minha família, de todo mundo que eram mais, de uma cor mais, como que eu posso dizer, minha família é toda baiana, o pessoal era um pouco ignorante, não que os baianos são ignorantes, mas a minha família era um pouco, me rejeitava pela minha cor. Minha avó passava comida para mim por baixo da porta como se eu fosse um animal. Come, corre, porque seus tios estão vindo aí e eles vão quebrar você no pau. Com 9 anos, vendendo sorvete no Ibirapuera, dormindo na Praça Roosevelt do centro. Fui morar com meu tio, meus tios quase me mataram lá, bateram em mim de todos os cantos. Falaram que eu não passaria dos 9 anos de idade, falaram que eu não passaria dos 12 anos de idade, falaram que eu não chegaria aonde eu estou. E aí, irmãos, eu tive uma sorte tão grande que esse irmão que cantou um rap aqui foi um homem que me levou para a igreja. Mas antes disso eu ligava para ele, ficava horas lá atribulado, enchendo a orelha dele. E ele teve paciência comigo, me fez um convite. Um convite doloroso, irmãos. Que ele ia para a igreja às 7 horas da manhã. Ele saiu de casa para ir para a igreja. Ele falou: vou para a igreja às 7 horas. Eu falei: é só para mim dormir, porque eu não acordo cedo, não acordava cedo. Mas eu bati na casa dele 6h30, ele estava dormindo. Eu falei: vou com você, hein? Pegamos uma motoquinha, vamos embora lá, Santa Marta. Isso que a gente mora um pouquinho longe de Santa Marta. Cheguei lá, fiquei ouvindo a palavra, e foi sugerido eu comprar um livro como este. Quando eu comecei a ler este livro, engraçado que eu já fui logo para o Apocalipse, meu irmão, o primeiro livro que eu li da Bíblia. E aí eu vi, Deus tratando duro no homem. Eu falei assim: vixe, eu estou incluído nesses aí, porque o tanto de coisa ruim que eu já fiz, mesmo a Bíblia diz: do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? E eu sabia que eu era falho, porque muitas das vezes eu omitia também, eu me escondia e eu mentia também. E aí comecei nesse livro, e depois, quando chegou do capítulo 18, que é a última visão que João tem nesse livro de Apocalipse, capítulo 18, 19, 20, 21, 22, são as últimas visões de João, que Jesus Cristo fala com João a respeito deste livro. Quando eu comecei a ler isso, e quando eu era do mundo, eu sabia que quem tinha mais poder, quem pode mais, chora menos. Quem é mais alto, derruba mais as pessoas. Eu comecei a ler nesse livro que havia coisas para aquele que se esforçasse, entregasse a sua vida a Ele, não olhasse para trás e seguisse firme. E aí passou o irmão, aí como é que é? A gente vai primeiro ver na igreja, depois jovens, não fui mais. Eu tinha arrumado uma namorada lá, não estava na igreja. Aí eu fui o culto, depois só Jesus. Fui no pai, estava lá na casa de uma namorada minha, sobe 3 pastores, cara. Eita, tinha um lá que o cara era aqueles homens de fogo mesmo. E eu pensei que o homem ia orar por nós, teve uma bênção, ele já disse assim, ó. Na hora que eu entrei aqui, eu vi 3 caixões saindo. Eu falei: ixi, tá no meio. Falei mesmo, falei:
falei, o meu está no meio. Nossa, meu Deus, eu não acredito. Falou para o meu cunhado que ele ia morrer com um tiro na testa e um tiro no coração, que eu ia morrer enforcado numa represa, todo esfaqueado e sem Deus. E a minha ex-namorada, que ela ia ter uma deficiência lá e ia se matar. Falei, eita nós. E eu fiquei analisando aquilo, meus irmãos. Falei, por que sou eu sem Deus? Por que sou eu? Todo mundo ali tem uns castigos cruel, mas o meu também é cruel, mas só eu vou ficar sem Deus. Falei o quê? Vou ficar dentro da minha casa. Trabalho, casa, trabalho. Ô Marcelo, casa. Ô trabalho, Marcelo, casa. Ô Marcelo, trabalho. Passou 7 dias, meus irmãos amados. Meu telefone, eu tinha terminado com a minha ex-namorada. Bom, isso é só um processo. Me liga o telefone, mataram o seu cunhado. Falei, não tenho cunhado mais, eu não namoro mais. Cheguei lá, quando eu chego, o corpo dele quentinho assim, ó, um tiro na testa e um tiro no coração. Quando eu vi aquilo, as minhas pernas tremiam, mas tremia, porque eu lembrei da palavra do pastor. E aí, no mesmo dia que o velório dele foi muito rápido, uma voz falou bem assim, o vento bateu no cemitério São Luís, e uma voz disse assim para mim, me diga com quem andas, filho, que eu vou te dizer quem é. Aí eu falei, oxe, eu me arrepiei, irmão, que nem um cara, e tudo arrepiado, assustado, doido para pular dentro daquele buraco também, tanto medo que eu fiquei. Falei o quê? Hora de ir para a igreja. Aí a gente vai se esforçando. Vi o irmão lá de baixo, assim, um mendigo, na Praça da Sé. E ele, eu não vi o rosto dele, mas eu vi ele preto. Um fundo preto, assim, enrolado numa coberta. E ele vinha tossindo. E na hora eu olhei para ele e falei, nossa, isso aí tá mal. Ele virou a cara para mim e tossiu bem na minha cara. Passou uma semana, 42 de febre, quase morri de tuberculose. Jesus. Fiquei em casa lá, falei, puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? E aí vai estreitando, né, meu irmão? E aí, falei, eu vou pro Salmo. O Salmo é a saída e o escape do aflito. Vamos pro Salmo 23, vamos pro Salmo 91. Eita, até decorei. E nem estava na igreja. Eu falei, Jesus, esse Salmo aqui é bom. Glória a Deus. Aí tô lá, e aí quando eu fui ver, já tinha lido o livro todo de Salmo. E aí parei no 86. Quando eu li aquele Salmo assim, eu senti um espírito, uma virtude. Eu não conseguia me mexer, mas era tão bom aquilo, era tão bom, tão envolvente, que aí começou a curiosidade. Comecei um relacionamento com a minha esposa. O que aconteceu? Comecei a ir para a igreja e falei, não vem me forçar para aceitar Jesus não, que não é assim. Rapaz, é forte, isso é testemunho. Eu estava sentadinho na cadeira, na primeira vez pregou um homem lá, rapaz, parecia que ele tinha caído em cima de mim umas 200.000 toneladas. E eu não queria aceitar Jesus ali, eu lutando com aquilo, não vou. E o cara pregando, eu não vou. Aí ele parou de pregar e ufa, meu Deus. Aí foi, irmão, fez o apelo lá com as mãos no bolso, falei, rapaz, na segunda vez não teve jeito. Mas veio de novo, mas veio de uma forma tão grande assim, que a única coisa que eu consegui foi cair no chão e ficar de joelho. E aí fui de joelho lá e aceitei Jesus, e o Senhor mudou minha vida. E hoje eu entendo você, eu entendo o pastor, eu entendo os irmãos da igreja, conheço as vossas necessidades, as vossas aflições, as vossas angústias e os vossos desejos, porque as mesmas coisas que vocês passam também passam, Cristo passou, mas Ele diz que está conosco até o fim. Ele está com você. Ele diz, não temas, eu sou
Jovem, existem muitos caminhos. Muitos. Mas o fim desses caminhos, às vezes não é o que você espera. Mas só um caminho, o que você está trilhando, esse caminho sim, é o caminho de recompensa. É o caminho ao qual não vai te faltar nada. É o caminho ao qual Deus selecionou para você, irmão. A qual Deus se preocupou. Em João 14 que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. E o mesmo João do Evangelho é o mesmo João de Apocalipse. E o mais forte, de novo, fazendo outra ligação, o Senhor Jesus relatou para ele que havia moradas. E no livro de Apocalipse ele desenha e mostra como que é a morada que você vai morar. Que zelo, que cuidado, que tremendo, que lindo, que maravilhoso. Muitos de nós gostaríamos de ter esse tratamento de nossos pais ou de nossos amigos, mas o Senhor ele fala: pode a sua mãe esquecer de você, o seu pai esquecer de você, o seu melhor amigo esquecer de você, mas todavia ele jamais esquecerá de você. Aleluia. Eu vejo Deus aqui, meu irmão amado, fazendo coisas tremendas na vida de vocês. Porque a atenção ao qual você está prestando nesse momento, Deus ele está mandando dizer para você que eu estou fazendo o que você está pedindo, viu? Ele manda dizer para você que muitas vezes na sua fraqueza ele aperfeiçoou a força dele. Sabe por quê? Porque ele estava lá quando você estava no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Ele estava lá na formação. Ele estava lá cuidando com carinho dentro do ventre da sua mãe. Para hoje você estar aqui, ó, adorando e louvando o Santo Nome. Ele tem olhado e zelado por você de uma forma tão especial, maravilhosa, cheia de respeito por nós que outrora éramos pecadores. E hoje não vivemos mais pecando. Entregamos o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano para esse Deus. E você acha que não acontece nada na sua vida? Meu irmão, Deus manda dizer para você, igreja: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está se manifestando aqui nesse Glória tempo. a Deus. Pastor, Deus manda dizer para o Senhor não preocupar o seu coração. Está tudo sob controle. Mas existe um tempo. E esse tempo é meu.
Irmãos, o apóstolo Paulo disse que o meu ministério não seja marcado só de palavra, mas também de manifestação de poder. De manifestação de poder. Essa jovem, você, vem aqui que eu quero orar por você. Você mesmo. Glória a Senhor, glória a Deus. Irmãos, tendo suas mãos para lá. Deus maravilhoso e santo. É o Senhor que sonda, Senhor, o íntimo, o profundo. É o Senhor que tem o bálsamo da cura. É o Senhor que tem o domínio e o controle de tudo. Senhor, agora nós te pedimos, Jesus, manifesta-te agora, Senhor, na vida da tua filha, Senhor, porque o Senhor sabe, meu Deus, de todas as coisas. Senhor, agora manda te dizer: estou eu neste lugar. Estou eu neste lugar. Estou eu neste lugar. Aleluia. Estou eu neste lugar. E Ele manda dizer para você: não te preocupes. Não te preocupes. Eu te abraço agora com meus braços de amor. Eu te consolo e conforto, porque o que eu tenho para você é maior do que o que você está sentindo agora. Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, meu Deus, com o teu Espírito Santo. Envolve, meu Deus. Ó Jesus, meu Deus. Igreja, o Senhor está neste lugar. Irmãos, em quarto, irmãos, Jesus mostra os céus e toda a potência celestial e a divindade e riquezas que possuem seu poder, para todos os povos que vencerem, para morar com Ele pelos séculos dos séculos. Ele trata com a igreja, mas é para aqueles que vencerem. Muitas pessoas se perguntam: puxa, mas está difícil para vencer. Mas o que Cristo conquistou na cruz e te deu o título para você, Ele disse: vós sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele disse para Pedro: Pedro, a sua carne pode ser fraca, mas o seu espírito está pronto. E que, meus irmãos, o destino de toda a humanidade e todos os planos secretos de Deus, talvez revelados pessoalmente por Cristo. Por que eu disse talvez revelado? Porque o anjo falou para João: João, isso você não escreve no livro. Então existia coisas também que o apóstolo Paulo estava explicando que as pessoas não entendiam. E ele disse também que havia coisas que não foram reveladas para o homem, mas está guardada para aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, aquele mesmo com dores, sofrimentos e angústia, ele marcha para Cristo, ele segue para Cristo, ele só olha para Cristo, ele só vê Cristo, ele só quer Cristo, ele só deseja Cristo. Glória a Deus.
você é a nova Jerusalém. Aleluia. O que querer mais neste mundo? Você já come do bom e do melhor, alguns andam de carro, outros andam de pé, graças a Deus o coração agradece. O que Cristo conquistou na cruz, outrora você não poderia estar usufruindo, outrora não poderíamos estar comendo um prato de comida, porque pela história nós não deveríamos ter direito nem a um prato de comida, mas quando Cristo entra na história tudo muda. Hoje você não é mais escravo, hoje você é livre, hoje você sente dor, Ele te cura. Hoje você é perseguido, Ele destrói o seu perseguidor. Hoje levanta um adversário, Ele manda um exército dos céus para destruir os seus adversários. Mas a única coisa que Ele pede para a igreja é fidelidade. Existe um hino maravilhoso que é cantado no mundo, nas igrejas, perdão. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. A minha fidelidade é tua, Jesus. Talvez, irmãos, você tenha depositado a sua fidelidade em outras coisas. Essa bênção. Eu gostaria muito, a mocidade sabe o que acontece aqui? A mocidade, vamos louvar esse Senhor para terminar. E eu creio que Deus está trabalhando neste lugar. Vamos louvar esse Senhor para o Senhor, na nossa fidelidade.
Eu quero, nesse momento, Deus maravilhoso, aleluia. agradecer em primeiro lugar ao Senhor Deus Glória a Deus. por tudo que Ele tem feito nessa noite. Aleluia. Quero, nesse momento, também deixar meus agradecimentos como pessoa, como pastor, as igrejas convidadas, as bandas que aqui abrilhantaram esse culto nesta noite, os irmãos que assim acompanharam. Quero agradecer a Deus pela essa grande mocidade já realizou. Eu quero dizer para vocês que nós já temos uma aliança, precisou da gente, só chamar, é lógico. Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenho certeza que vocês saem hoje daqui com grande vitória. Glória a Deus. Quero falar para a nossa cidade e Ilha da Figueira. São 4 anos que nós começamos esse trabalho. E aqui no dia não joga, mas Deus fez tudo isso. Portanto, nessa noite, toda a honra, toda a glória seja para Ele nessa noite. Aleluia. Quero deixar meu irmãozinho para o Marcelo, que pregou uma palavra com muita sabedoria, colocando sempre Deus em primeiro lugar e diminuindo a sua pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito lindo quando nós chamamos pessoas para ministrar a palavra, que as pessoas colocam Deus em primeiro lugar. Parabéns, que Deus abençoe o seu ministério. Quero pedir a Deus que abençoe todos que estão aqui nessa noite. Amém? Amanhã eu estou cancelando pela manhã a escola dominical. Amanhã não vai ter escola dominical, é porque nós estamos desde quinta-feira e hoje amanhã é o último dia e nós estamos fechando esse trabalho. Portanto, amanhã os irmãos descansam para a noite às 18 horas. Nós já estamos aqui, glorificando e fechando esse trabalho, esse 4º ano lindo, onde o Senhor nos deu muita experiência. Quando pegamos essa casa, pegamos uma cadeira, só as cadeiras, e Deus fez tudo isso. E eu tenho uma certeza que vai fazer muito mais. Amém? Pouco a pouco pessoas aqui, mas Deus tem feito o melhor. Eu gostaria que nesse momento toda a igreja aplaudisse a Jesus pela beleza da sua vida. Eu deixo a minha paz para todos os pastores de vocês, que Deus abençoe. Feche seus olhos em agradecimento. Senhor Deus e Pai, no nome santo e maravilhoso de Jesus, Pai, eu só quero te agradecer nesse momento, Senhor. Pedir ao Senhor que o leve cada um, meu Deus, nessa noite pelas tuas mãos, guardando de uma maneira especial, Senhor. E os teus filhos amanhã que vão congregar nas suas igrejas, que o Senhor possa se fazer presente lá também e enriquecer de bênçãos espirituais. Leva o teu povo em paz. Nos dê, meu Deus, um domingo com muita alegria. Esse é o meu pedido e essa é a minha oração, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. E graças a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com ela continue para todos sempre. Todos dizem amém.